Olá, tudo bem? Professor Almir Serpa aqui de volta para mais uma videoaula com você do 8º ano. Se liga aí, probabilidade e estatística, e ele está sempre comigo nessas videoaulas. Muita coincidência. Ele, Robertson, o bonitão, está aqui com você, nossa equipe. E Aninha, você não está visualizando, mas ela está aqui, tá bom? Nossa parceiraça, aula de número 39, nós vamos falar de pesquisa amostral. Se liga aí, vem comigo e não esquece, por favor, de estar plugado nas nossas redes sociais, Instagram, Robertão da Transmissão, tudo junto sem acento, tá bom? Vamos lá. Vou falar um pouco sobre, um resumo, na verdade, sobre pesquisa estatística e a parte amostral, tá bom? Bom, para a palavra estatística, nós podemos identificá-la como dois caminhos. Primeiro, na língua latina, status, que significa estado ou situação, por isso que as eleições utilizam-se da ferramenta estatística, está ligado nisso, né? E, é claro, a estatística da palavra grega, que é statizo, significa verificar ou estabelecer. Vejam, são 4 expressões para a mesma relação com estatística. Então, se liga aí que não tem um nome comum não, tá? A palavra estatística também pode ser expressa de várias formas. E quem a colocou nesse sentido foi um grande economista alemão, Gottlieb, o qual fez isso há 200 anos atrás. Mais ou menos uns 200 anos, tá bom? Ele pode ter tirado do termo de grego ou latim, mas tanto faz se ele usar ambas as línguas. Bom, o que eu trago para você é algo que você pode ver no dia a dia. Como é que isso ocorre? Vamos lá. Estou trazendo uma tirinha do projeto Tamar, se liga aí na fonte que tem aí projetotamar.org.br para você pesquisar muitas coisas interessantes sobre essa vida marinha e as tartarugas, tá bom? Aí tem aí uma tirinha para você ler comigo, ó. A tartaruga e seu hospedeiro, que é comum, né? Tem seu casco, traz pra gente um questionamento sobre estatística. E ela fala, e aí, bro, você entende de estatística? Aí o hospedeiro vai e responde para ela, dou meus pitacos. Descobri que a cada 1000 tartarugas que nascem, só 1 ou 2 chegam à fase adulta. E aí o hospedeiro fala, bro, a adolescência é uma fase difícil. Na verdade, ele está falando da realidade das tartarugas que ao nascerem, que assim que pegam o mar aberto, são vítimas, né, dos predadores. Então, vejam como a estatística é interessante para a gente ter uma noção de preservação. Então, você que vai à praia, não joga garrafa PET na praia, tampouco saco ou sacolas plásticas, tá bom? Deixa a nossa praia limpa, que é isso que a gente precisa para manter a vida marinha saudável também. Não basta sobrarem apenas 2 de 1000, uma delas morrer engasgada, engolindo plástico, ninguém merece, né? Vamos com a lógica então, já que você aprendeu um pouquinho sobre estatística e biodiversidade, agora eu vou falar dos 3 passos para a pesquisa amostral, tá bom? Uma pesquisa, claro, de uma forma mais abrangente. Primeiramente, a gente dimensiona a amostra da população fazendo uma coleta de dados por meio de uma pesquisa de informação. Pode ser um questionário, pode ser uma pergunta no WhatsApp, pode ser uma pergunta por e-mail, na sala Google, enfim. Você faz um questionário ou uma enquete e faz a pergunta para as pessoas e obtém essas informações. Agora, quando for fazer a pergunta, não esquece, por favor, de fazer uma pergunta objetiva e direta para obter uma resposta objetiva e direta, tá bom? De preferência, façam perguntas simples e objetivas. E aí você vai estar fazendo a amostragem. Segundo passo, em segundo momento, organizamos a tabela com os dados brutos coletados para depois construir o gráfico e, claro, né, que vai apresentar os resultados obtidos. Isso se chama estatística descritiva, mas presta atenção. Primeiro constrói a tabela. E a tabela normalmente tem uma série de sequência para a gente fazer, tá? Não esquece das variáveis, e uma das variáveis é a frequência absoluta e a frequência relativa para virar tudo depois porcentagem. Se liga aí. E por fim, fazemos uma análise confirmatória dos dados, isto é, a gente vai verificar a margem de erro que os resultados das amostras refletem em toda a população. Aí pode ter erro da amostragem ou não, tá? Normalmente, se o seu questionário for feito
e perguntado às pessoas corretas, você vai obter informações muito próximas da realidade, ok? Para isso, a gente chama isso de inferência estatística. Então, a inferência é quando eu vou analisar todos os dados e os resultados, ok? Aí tem um esquema para que você siga as subdivisões de uma pesquisa estatística. Então, primeiro a gente verifica a população e a amostra, depois faz a estatística descritiva, depois a estatística inferencial e dentro dela a gente tem medida de centralidade e medida de dispersão, que eu vou falar cada um desses itens logo mais, tá? Vem comigo agora para a gente falar justamente sobre eles. Medida de centralidade, o que é isso, professor? A medida de centralidade é quando eu pego para analisar os dados, os valores dos dados, e eu tento achar algo próximo da média. Então a média está sempre ali dando um norte para a gente, tá bom? Então o primeiro item a pesquisar, a calcular, é a amplitude. Eu pego o maior valor menos o menor valor. Depois eu faço o somatório. O que é o somatório? Eu somo todos os dados obtidos pelas variáveis, tá? Não esquece. Média aritmética e ponderada você escolhe. Ou a média aritmética ou a ponderada. A aritmética ela serve muito para eu calcular a mediana, ela serve muito para calcular as outras medidas de dispersão. A ponderada ela é muito utilizada em concurso público. Você que vai estar se preparando aí para no futuro fazer concurso público, vai ser aferido com a média ponderada, tá bom? A média ponderada dá um peso àquelas disciplinas mais importantes e aí a gente divide pela soma dos pesos, depois que multiplica a sua nota pelo seu peso. A moda é o valor que mais aparece. Então, se alguém responder no seu questionário, a maioria das pessoas responder a questão 1, essa é a moda, tá bom? E a mediana ela pode ser par ou ímpar, mas na grande verdade a mediana ela pode ser dividida em vários grupos. Por exemplo, posso dividir todos os grupos de pessoas pesquisadas ou de objetos pesquisados, eu posso dividir em 10 partes iguais, aí eu tenho um decil. Eu posso dividir em 4 partes iguais, aí eu tenho um quartil. Eu posso dividir em 100 partes iguais, aí eu tenho um centil, tá bom? Bom, vou falar um pouquinho agora de desvio de medida de dispersão, que é chamado de desvio médio, variância e desvio padrão, tá? Isso não está no teu livro didático, mas eu vou esclarecer para vocês, para você poder entender um pouquinho melhor. Se você tiver dúvida, pega a videoaula que a gente acabou de fazer aí sobre desvio médio, variância e desvio padrão e usa como referência, tá bom? Então vem cá, deixa eu te explicar desvio médio. Desvio médio é o que se aproxima da média que você já calculou, que foi a média aritmética. A variância é a raiz quadrada desse, na verdade, eleva ao quadrado o valor desse desvio médio e divide pela quantidade de novo, que é a média da média. E o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, tá bom? Então vem comigo agora, já que você sabe o que significam essas medidas de centralidade e dispersão, eu vou fazer o resumo do que é uma pesquisa estatística. Então, a estatística ela é subdividida na amostra. A amostra pode ser, e eu não tinha falado sobre ela ainda, né? A amostra é parte da população, ou então a amostra pode ser toda a população. Se ela for parte da população, eu tiro um pequeno percentual para analisar, e esse percentual vai servir de referência para dizer o que acontece naquela população toda. Tranquilo? Agora, se eu preciso investigar toda a população, aí é uma amostra chamada censo, ok? O censo acontece pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Estatística, né? Que nós temos, e ele faz isso a cada 10 anos para poder ter uma ideia geral da população brasileira, ok? Então, a amostragem ela vai ser dividida na coleta de dados, questionários, entrevistas. As entrevistas você escolhe da melhor forma possível dentro da população. E aí tem feito a amostragem, esse é o processo. Na estatística descritiva, eu pego esses dados da amostragem e vou organizar numa tabela, essa tabela bem organizada com as variáveis.
com frequência absoluta, frequência relativa e as taxas, né? A porcentagem de cada variável que ocorreu, e aí eu crio a tabela descritiva da tabela, a gente monta o gráfico, tranquilo? Depois a gente pode pegar a inferência estatística, o que é? É a análise desses dados, olhando eles de uma forma muito sincera, tá? Então vem comigo agora que eu vou te explicar a próxima parte, porque até a censitária você já sabe. Qual a importância da amostra? Mostra aí, Aninha, por favor, esse slide para ele. Deixa bem ampliado para a gente visualizar. Vamos lá. Existem dois parâmetros essenciais para determinar o tamanho da amostra, que são margem de erro, que expressa a medida de erro na coleta da amostra. Professor, o que é a margem de erro? Preste atenção. Se você for perguntar algo sobre tecnologia, e aí vai no centro da cidade perguntar um monte de gente, e escolhe pessoas com mais de 50 anos para perguntar sobre isso, você pode obter muita informação, não precisa, tá? Porque essas pessoas, na maioria das vezes, não têm tanta informação técnica sobre o uso da tecnologia. Claro que eles usam celulares, tablets ou computadores, mas a garotada, o jovem, ele tem mais informações, possivelmente, tem mais informações com mais detalhes. Então, se eu escolho as pessoas erradas para responder meu questionário, vai haver erro da coleta da amostra, tá? E o nível de confiança. Claro, se houve erro da coleta da amostra, o nível de confiança da minha pesquisa vai ser subjugado, né? Alguém vai me perguntar, peraí, mas você só está perguntando coisas recentes, muito recentes de informações tecnológicas para pessoas com mais de 50 anos. Então, não é muito confiável essa tua pesquisa. Você deveria perguntar a adolescentes, a jovens que usam a tecnologia, a pessoas formadas na área, enfim. Você deveria buscar esse tipo de informação para dar mais confiança à tua pesquisa. Deu para entender? Então, lembre-se que quanto maior for a margem de erro em uma pesquisa, menor é a confiabilidade que os resultados identificados na amostra vão apresentar, tá bom? Então vamos lá. Agora mais um mapa mental, só para a gente fechar a ideia de probabilidade ligada à amostra e à nossa população, tá bom? Vamos lá então. Veja, a amostragem ela pode ser subdividida em probabilística e não probabilística. Vou explicar para vocês agora, porque ainda há tempo, né, Aninha? Temos um tempinho aí para a gente fazer. A amostragem probabilística, ela dá chances iguais. Vou te dar um exemplo. Você vai pedir ao seu pai, sua mãe, seu responsável, para ir lá na casa lotérica e apostar na Mega Sena da virada agora no final do ano, tranquilo? Aí ele vai lá marcar os seus números na cartela e vai jogar como várias outras pessoas vão tentar. A chance é igual para todos, ok? Esse é um sorteio que não tem tendência. As bolas que estão lá no globo não têm peso diferente, ou seja, espera-se que todos tenham a mesma chance, tá bom? O tempo girando no globo é o mesmo, enfim, tudo aquilo que você visualiza lá no sorteio da Mega Sena, fechou? Agora, se você está no meio da pandemia e aí tem pessoas mais velhas que você, que tem o diabetes, hipertensão, obesidade, a probabilidade dessa pessoa ter sérios problemas com o Covid-19 vai ser maior. Então, as chances são diferentes para um jovem que pegou Covid e uma pessoa com a idade avançada, com diabetes, com sobrepeso. Ou seja, essas doenças vão favorecer essas pessoas a terem mais problemas. Então, as chances são diferentes por conta da idade e das doenças pré-existentes. Então, a amostragem, quando relacionada à saúde pública, ela vai separar não probabilística para quem tiver Covid. Percebeu? Então, quando eu for fazer uma pesquisa na área de saúde, as pesquisas vão levar em consideração as pessoas que tiveram Covid, aquelas que estão sobrepeso, aquelas que tiveram, que têm o diabetes, aquelas que têm hipertensão.
todas essas pessoas vão sofrer um pouquinho mais. Então, aí elas entram na pesquisa não probabilística, porque não tem chance igual para ela em relação ao jovem, tá bom? E não esquece, quando eu tiro uma pequena parcela da população, é a amostragem, e quando eu tenho que verificar toda a população, como agora, né? Precisamos vacinar todos os brasileiros. Então é censitária, ok? É um censo, tranquilo? Então, voltando para a amostragem probabilística, nela eu vou ter as chances aleatórias simples. Aleatórias simples é quando eu levo em consideração todos que estão participando. A sistemática é quando eu coloco dentro de um sistema, ou seja, eu vou fazer separações por via financeira, por necessidade, ok? Conglomerado. No conglomerado eu vou separar, vou te dar um exemplo, fazer uma pesquisa familiar, de saúde pública, então eu vou separar por bairro para ficar mais fácil, sempre pensando na rapidez e na economia financeira da pesquisa, tá? E a estratificada, ela é a mais detalhada possível, é aquela que quer saber apenas qual é o teu grau de instrução, qual é o teu nível, se você tem nível superior, se você tem ensino médio completo, se você tem uma profissão, se não tem. Essa estratificada vai perguntar exatamente aquelas pessoas que estão ali com uma especificidade. Por exemplo, eu posso pesquisar apenas os jovens entre 14 e 15 anos, é uma estratificada. Ela é mais precisa, tá? Então vem comigo. Agora que você entendeu a probabilística e a não probabilística, eu vou te falar de um resumo geralzão aí da nossa amostra para você seguir com a gente, tá bom? Vamos lá. É necessário conhecer pelo menos o interesse da população quando eu for trabalhar, é claro, né, a relação da amostra probabilística. Então, essa é uma desvantagem. Por quê? Porque aí eu vou investir muito, o custo é muito alto, é de difícil acesso. Como é que você vai subir cada casa naqueles morros? Aqui, no morro próximo aqui na Avenida Norte, nós temos aí o Morro da Conceição. Como é que eu vou subir cada degrau ali, cada casa, cada família? Isso vai demorar e vai ter um alto custo, porque eu preciso de muitas pessoas para fazerem isso, tá bom? E qual é a vantagem, então, dessa amostra probabilística? Ela é sincera, ela é aleatória, eu não vou encaixar nenhum parente meu, não vai coincidir com ninguém próximo da minha família. Elimina o erro sistemático, o viés da seleção, representar bem a característica da população de interesse e permite a generalização da amostra, tá bom? Então a vantagem é essa. Desvantagem você sabe, né? Preciso conhecer muito bem minha população e vou ter um custo muito alto e de difícil acesso. Agora, como você elabora um questionário? Vou te mostrar na coleta e organização dos dados, tá bom? Tema, eu já usei esse mesmo tema no 9º ano, tá? Só estou copiando e colando para facilitar. Prioridades para melhoria do bairro, principalmente agora, próximas eleições. Isso é importante, viu? Pergunta, qual melhoria que você acha que deveria ter prioridade no seu bairro? Então você vai perguntar isso aos seus vizinhos, aos seus colegas, na mesma rua, nas ruas que você mora próximo à sua casa. Aí você vai dar as opções do questionário para ele responder. Saúde, educação, segurança ou lazer. Ele vai optar uma entre as 4, tá bom? Não deixe ele optar por 2, não. Só uma entre as 4, tá? Ou ele opta pela saúde, ou pela educação, ou pela segurança, ou pelo lazer, ok? Vamos lá. Digamos que você consiga fazer 40 questionários. 40 questionários distribuiu em cada casa, pegou as respostas deles e aí conseguiu ter o resultado dos votos. Olha, eu montei uma tabelinha com números fictícios para você ter uma ideia, tá bom? Saúde, 18 votos. Educação, 10. Segurança, 10. Lazer, 2. Claro que nessa pandemia todo mundo quer saúde para ninguém passar por situação difícil aí, que já estamos há muito tempo precisando de uma boa qualidade na saúde pública, né? Então tá aí, ó. A maioria respondeu 18, que
prefere investir na saúde. Então eu boto lá no meu Excel, monto minha tabelinha como vocês estão visualizando na imagem do slide de vocês. Aí eu seleciono coluna A e a coluna B, faço essa seleção em função da linha e vou lá e vou na opção de inserir, né? Das várias opções do Excel, eu vou inserir gráfico, que é essa aqui, ó. Depois que eu vou inserir gráfico nas várias opções que o Excel me dá, vou lá e coloco na minha planilha, boto o nome dela e vou inserir gráfico. Essa aqui, ó, essa da animação, tá vendo? Aí ele vai me dar a opção de vários gráficos. Selecionei já todos e vou escolher o tipo de gráfico. Pode ser o de coluna, pode ser o gráfico de setor, que é chamado de pizza, pode ser o gráfico de barra, pode ser o gráfico de funil, pode ser... Aí eu escolhi o mais simples, por quê? Porque eu quero que as pessoas visualizem mais facilmente as informações. Então eu pego um gráfico simples, que é esse de coluna, tá bom? Bom, aí vou dar o OK, criou o gráfico de coluna. Lembre-se, o título do gráfico tem que estar muito bem claro, né? Que é aquele título que a gente colocou, prioridade para melhoria do bairro. A fonte, sou eu mesmo que fiz, né? As variáveis, saúde, educação, segurança e lazer. Posso mudar as cores, professor? Para não ficar tudo azul, eu posso colocar uma cor vermelha em um desses bastões? Pode sim. Você escolhe não só a cor do gráfico, nas cores das colunas, mas pode escolher também colocar os valores logo em cima da barra, tá vendo aí? Da coluna, tá bom? Ó, eu posso pintar de vermelho, enfim, fica à vontade. Se divirta. Eu gosto de botar ele assim, ó, preto. Olha como ficou legal, gostou? O pessoal aqui também gostou. Aninha, Robson adorou isso daí, ó, tá vendo? Gostaram desse gráfico. Eu gosto, é legal, chama atenção, tá vendo? Aí eu posso colocar um de linha, eu posso mudar aí para um gráfico de setor. Muito legal esse de setor, eu gosto desse aí, tá vendo? Posso colocar um gráfico de barra lateral, eu posso colocar um de disco que você não conhecia, tá vendo? Gráfico de disco, esse é show. Escolha o tipo de gráfico que você quer e exponha a sua pesquisa. O gráfico de funil, também acho ele bem interessante. Ok? E aí eu lanço o desafio para vocês agora, para você mandar lá para o nosso Instagram, Robertão da Transmissão, tudo junto, sem acento, manda pra gente. Professor, tá ligado aí que a gente quando lança esse desafio, e quando o aluno faz que manda no Instagram, ele merece um pontinho, tá bom? E agora no final do ano é que merece mesmo. Então, dá um ponto pro aluno aí, por favor, professor. Aproveitando, eu preciso dar uma homenagem aí pro pessoal lá de Limoeiro, rapidinho, que a Aninha disse que a gente tem poucos minutos, tá bom? Pessoal lá de Limoeiro, do ETE de Limoeiro, que é a Luana Augusto e a professora Ana Cristine e Edilson, são os professores lá desse ETE, mandaram uma lembranção pra gente, um abração, dizendo que que eles usam as nossas videoaulas. Obrigado, viu, Luana? Valeu mesmo pela força. E é claro, né? Esse pessoal de Limoeiro é show. Então, responda essa questão aí, manda pra gente no Instagram, Robertão da Transmissão, tudo junto. O que você vai fazer? Baseado na nossa videoaula, vai elaborar uma pesquisa com as principais necessidades do seu bairro. Pode até usar essas mesmas e seguindo a sequência aprendida aí, que é a elaboração do questionário, definição da amostra, coleta de dados e a organização e a apresentação, cria um gráfico, uma planilha, tira uma foto aí do teu caderno e manda no Robertão da Transmissão, tudo junto lá no Instagram, pra gente poder falar do teu nome aqui, tá bom? Obrigado, Luana, obrigado a todos vocês e até a próxima videoaula. Tchau, tchau.